povo de Deus, com a santa paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria eu e você estar mais uma vez diante da presença do Senhor. Quem se encontra alegre, exalte e glorifica que este Deus se faz presente sobre este lugar. Eu não sei de que maneira você tem se entrado diante deste lugar. Saiba de uma coisa: o Deus que nós servimos, se você crê e acreditar, é um Deus que muda o quadro, muda a história. Quero deixar aqui os versículos aqui onde o Senhor colocou sobre o meu coração, que encontra em Neemias capítulo 4. E a palavra do Senhor vem dizer assim: o que sucedeu, o que ouvindo Sambalate, o que edificava o muro e ardeu em ira, e se dignou e se esclareceu aos judeus. Versículo 6, que somente para não terminar tempo. E assim edificamos o muro, porque todo o muro se cercou pela metade, porque o povo se inclinava a trabalhar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o que me chama a atenção diante desta palavra, diante desta história, que o povo, meus irmãos, Jerusalém, que quando Neemias ele fica sabendo que o povo de Israel, ali estava ali os muros derrubados, as portas derrubadas. Meus irmãos, ali Neemias, ali se eu e você, nós viemos viver a história. Neemias ele não tinha nada a ver com o pacto. Neemias ali ele não tinha a ver nada com a história. Você sabe por quê, meus irmãos? Neemias ali, por causa da desobediência do povo de Israel, o Deus ele permitiu que o povo de Israel, o inimigo, entrasse e fazesse uma arruaça. Mas quem sabe você aqui entrou diante deste lugar, diante desta casa que está nos ouvindo aqui hoje aqui. Meus irmãos, o que chama a atenção, que a palavra do Senhor ela vem dizer, meus irmãos, que o povo ali de Israel desobedeceram a ordem do Senhor, desobedeceu os mandamentos. É por isso, meus irmãos, tem pessoas que acham que quer fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Meus irmãos, nem no nosso lar, nem na nossa casa, nós não podemos fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. Mas o povo de Israel achando que Israel, Deus estava com eles, mas assim Deus permitiu que o inimigo entrasse sobre Israel e fez aquilo, meus irmãos, derrubou os muros e ali os portão. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, que quando Neemias ali ele fica sabendo, Neemias ele fica sabendo ali que o povo de Israel ali estava precisando, meus irmãos. Neemias, meus irmãos, ele estava ali numa posição elevada. Neemias, ele não tinha ali compromisso com o povo de Israel. Mas o que chama a atenção diante desta manhã, porque Neemias, meus irmãos, ali ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ali ele tinha uma posição elevada. Quem seria de nós hoje aqui que tivesse uma posição elevada e ia largar a posição para ir um povo que jamais ele conhecia? E ele falou: ali estava o meu povo, ali estavam meus irmãos. Ele chamou de irmão. Hoje, meus irmãos, quem vai querer saber o que um está passando? Mas Neemias não. Neemias era um homem de Deus. Neemias era um homem a qual Deus tinha separado, a qual Deus tinha elegido, tinha escolhido a dedo. Meus irmãos, o que chama a atenção, que Neemias ali, quando ele fica sabendo ali, Neemias ali, ele diz que o seu semblante entristece, sabendo que os irmãos dele estavam passando por aquilo, pelaquela dificuldade, pela desobediência. Mas Neemias, ele não quis saber de nada. Neemias não. Tem pessoas que entram diante da casa do Senhor e diz que o Senhor ali fala que ele não vai ficar mais, porque ele já orou.
Meus irmãos, Neemias, ele orou aproximadamente de 3 meses. Tem pessoas que entram na casa do Senhor falando que já ali Deus falou com ele com 3 dias. Oh, meus irmãos, então eu estou desconhecendo esse Deus. Neemias orou por 3 meses para receber uma resposta de Deus. Quem sabe você que está ouvindo aqui hoje, diante deste lugar, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, aquilo que nós pronunciamos, porque Deus, meus irmãos, Ele é amor, mas Deus também, Ele é fogo. Quem sabe você aí que está me ouvindo diante deste lugar nesta manhã maravilhosa. Neemias não. O rei perguntou para Neemias: Neemias, por que é que você está triste, Neemias? E Neemias falando para o rei e falando: o meu povo está passando por um caos. Deus, aí o rei Artaxerxes perguntou para ele, e ele foi para a oração e perguntou: o que é que precisa, Neemias? Eu preciso ajudar o meu povo, eu preciso aí ajudar a reconstrução do muro. Meus irmãos, e Neemias foi orar por aquele povo. E eu faço uma pergunta aqui hoje para mim, para você: para quem você tem orado nesta manhã? Para quem você tem orado? Muitas das vezes, meus irmãos, queremos orar somente para o nosso próprio umbigo, queremos orar somente para a nossa própria família. Oh, meus irmãos, aqui nós não podemos, meus irmãos. Nós só de estar aqui, nossa família já está guardada para o Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, queremos só pensar em nós e aquelas almas que estão aí fora, aquelas almas que precisam de mim e de você. Você, será que nesta manhã não está entendendo que nós não podemos orar somente para a nossa família? Neemias não. Neemias era diferente. Neemias, ele foi para cima. Neemias, ele orou. Neemias, ele jejuou e foi para ajudar aquele povo, a qual ainda, meus irmãos, que tinha desobedecido a voz do Senhor, achando ainda que Neemias, achando que Deus não ia entrar em Jerusalém. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, é a obediência. É a obediência de Neemias. Neemias, ele não pensou nem um pouco. Neemias largou todos os seus afazeres. Neemias deixou todo o seu poder aquisitivo. Neemias, naquela época, eu creio comigo, que Neemias estava numa posição elevada. Quem sabe você hoje, se Deus falar para você largar do seu emprego, que você ganha 5, 6 mil, 4 mil por mês, será que você largaria para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para entrar no querer do Senhor, para entrar nos mandamentos do Senhor? Será que você fazia diante deste lugar? Você largaria esta posição? Meus irmãos, você sabe por quê, pastores? Pastor, que aconteceu tudo isso daqui que está fazendo aqui hoje? É porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Meus irmãos, isso daqui, se fosse para analisar, hoje era para estar lotado. Mas o coração de muitos só quer os seus afazeres. O coração de muitos, meus irmãos, só quer pensar em si próprio. Ele pensa nele primeiro, mas a obra do Senhor em segundo lugar. O Espírito Santo de Deus me fala aqui diante deste lugar. Será que se você bater o seu joelho hoje aqui, você tem crédito com o Senhor? Muitas das vezes queremos pedir algo para o Senhor e o Senhor não responde. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque quero deixar as coisas do Senhor em segundo plano. E as coisas do Senhor não podem ser em segundo plano, as coisas do Senhor têm que ser em primeiro lugar. As coisas do Senhor têm que ser acima de mãe, acima de pai, acima de tudo. Nós temos que ser acima de tudo as coisas do Senhor. Não podemos deixar as coisas do Senhor em segundo plano. Quem sabe você aqui está me ouvindo diante deste lugar nesta noite. Seja igual Neemias, eu estou numa grande obra e não posso parar. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que o Senhor colocou sobre meu coração, e agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.